Uma segunda-feira de muita volatilidade. Foi isso que a gente viu no dia de ontem, né? Chegou como uma bomba aquela história do Ministério Público Federal junto ao CAD, recomendando a não aprovação da compra da Oi Imóvel por TIM, Telefônica e Claro. Isso merece algum tipo de preocupação? Da minha parte, zero. Da minha parte, zero. Entendo que o procurador Valdir Alves foi extremamente infeliz na sua manifestação, demonstrou desconhecimento sobre o processo que tramita já em fase adiantada na Anatel e no CAD, demonstrou uma visão turva sobre o que significa o mundo empresarial e como funciona o setor de telecomunicações no mundo, nos países desenvolvidos, e foi completamente inadequado. Ainda mais, diria, como é que podem dar visibilidade a uma manifestação do Ministério Público, sabendo que ela vai provocar a queda das ações de uma determinada empresa, gerando prejuízos para os seus acionistas? Eu fico com essa pergunta, porque foi exatamente isso que o doutor Valdir Alves fez, né? Ele protocolou já na madrugada praticamente, teve o seu parecer protocolado no CAD e alegou coisas que não fazem o menor sentido, e isso apavorou as pessoas despreparadas, os investidores, boa parte dos investidores da Oi são pessoas despreparadas, e aí pronto, chegou na segunda-feira, as ações desabaram, as pessoas saíram vendendo, alucinadas suas ações. Mas é o típico efeito manada que a gente assistiu. O efeito manada é exatamente isso. Você dá um tiro para cima num local que está tendo uma festa, todo mundo vai sair correndo tentando achar a saída de emergência, não é verdade? E aí muita gente morre no caminho, vai ser atropelado, vai ser pisoteado, né? Então foi um pouco isso que o parecer do procurador, o nome dele da criança de novo aqui, Valdir Alves. O nome dele é esse, Valdir Alves, procurador do Ministério Público Federal. Ele provocou ontem um efeito manada no mercado e muitos acionistas da Bolsa perderam dinheiro graças ao doutor Valdir Alves. Esse tipo de coisa precisa ser pensado. Não sei se uma manifestação dessa, dentro de um escopo de um processo no CAD, devesse ter sido publicizado, entendeu? Não sei. Acho que, diante dos danos provocados, era melhor que ele apenas transitasse no processo, sem a sua devida divulgação. Porque o que se espera do CAD com relação a essa manifestação do procurador? A rejeição. Mas o estrago já foi feito. Vamos imaginar que eu esteja correto do meu ponto de vista e que aconteça exatamente o que aconteceu recentemente com o caso Boeing-Embraer. O Ministério Público recomendou a não aprovação da operação da compra da Embraer pela Boeing. O CAD rejeitou a manifestação do Ministério Público Federal. Acabou. Porque o CAD não é obrigado a seguir uma orientação do Ministério Público Federal, né? Tem muito mais competência para definir sobre esses assuntos do que o Ministério Público Federal, que, ao meu ver, não tinha competência alguma para tal. Se alvorou a querer aparecer o MPF, se alvorou a querer aparecer. Se tivesse tido humildade, o procurador Valdir Alves teria ido para o Rio de Janeiro, conversar com seus pares que acompanharam todo o processo de recuperação judicial da Oi e não cometeria esse desatino que foi a sua manifestação, não é? Mas o que temos aí é isso, é que essa prática talvez precise ser revista, foi o que eu estive pensando de ontem para hoje. Eu acho que essa prática precisa ser revista. Essas manifestações nos processos dentro do CAD talvez não devam ser tão divulgadas assim, entendeu? Não sei como conciliar isso, mas veja, é algo que afeta diretamente acionistas e a vida financeira das pessoas. Pessoas perdem dinheiro. Então, o procurador do Ministério Público Federal fez pessoas perderem dinheiro. É disso que se trata.
Pessoas venderam ações com prejuízo. E venderam porque ficaram apavoradas com a manifestação dele. Então, isso é grave. É gravíssimo. Olha, tem muita coisa no Brasil para consertar. Tem muita coisa no Brasil para consertar, viu? E eu acho que essa é uma das questões que precisa ser questionado. Ser questionado ao governo federal, ser questionado ao CAD, ser questionado à Comissão de Valores Imobiliários, entendeu? Porque este procurador, Waldir Alves, anote o nome dele, ele provocou ontem na Bolsa a venda de diversas pessoas que saíram vendendo suas ações na Oi, por conta dele. Ele é o fato gerador da venda de muitas ações ontem da Oi. Então a questão é, isso está correto? Foi um prato cheio para os especuladores. Os especuladores ganharam dinheiro porque, veja, se alguém está vendendo, alguém está comprando. Essa é a lógica. A Bolsa é como se fosse um supermercado. O supermercado está vendendo ali uma carne em promoção. Do outro lado tem alguém que quer comprar aquela carne em promoção. Pronto, é isso que acontece. A ação é a mesma coisa. Se alguém vendeu, alguém comprou. O problema é que alguém vendeu e vendeu com perda. E vendeu com perda porque ficou apavorado com a manifestação do nosso procurador Waldir Alves. Ele é o fato gerador da venda. Faz sentido o mercado, os acionistas de uma ação, a bolsa, ficar a reboque desse tipo de coisa? Waldir Alves fez acionistas da Oi, no dia de ontem, venderem ações e muitos com prejuízos. Ele provocou na vida de pessoas a perda de dinheiro. E agora, como é que essas pessoas podem ser ressarcidas pelas perdas provocadas pela manifestação de Waldir Alves? Não é? Houve um efeito manada. Waldir Alves entrou numa festa, tinha 3.000 pessoas e começou a atirar para o alto. Todo mundo saiu correndo. Efeito manada, é isso. Aí a pergunta é, Waldir Alves pode ser responsabilizado pelas pessoas que perderam o dinheiro ontem na Bolsa de Valores? Algo pode ser feito contra Waldir Alves? Não sei, estou perguntando. Mas os investidores precisam começar a pensar nessas coisas, fazer perguntas, porque nós precisamos ser investidores ativos. Precisamos confrontar as coisas que nos geram perdas, que nos geram prejuízos. É importante que isso aconteça. E, ao meu ver, ontem foi um dia muito ruim para muita gente despreparada, é verdade, que não tem conhecimento adequado, mas que foi motivada a sua ação por conta do parecer do Waldir Alves, que caiu como uma bomba no final de semana. E aí, como eu sempre digo, o conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. Como a maioria dos investidores são ignorantes, são com pouquíssima capacidade de qualificação para estar na Bolsa de Valores, muita gente perde dinheiro. Mas neste caso específico, o fato gerador desse efeito manada chama-se Waldir Alves, procurador do Ministério Público Federal. E aí eu estou trazendo isso porque eu acho que isso precisa ser discutido. E precisa se avaliar se essas coisas devem ser transparentes desse modo junto ao CAD. Se essas questões devem ser tratadas com tanta publicidade dentro de um processo do CAD, ou da Anatel, por exemplo. Porque é algo que talvez face à precariedade da sua situação, é algo que pode se resolver no processo, sem ser dada essa publicidade e sem gerar este pânico. Porque estamos falando das economias das pessoas, do dinheiro que as pessoas guardaram e que de repente perdem. Perdem por causa de coisas mal feitas que não terão repercussões no futuro, mas que no presente geram repercussões. E é isso que se trata, é disso que se trata. A
a manifestação do Ministério Público Federal sobre esse assunto da venda da Oi Imóvel provocou o efeito manada que vimos ontem. E as pessoas que perderam dinheiro, como fica? Podem cobrar alguma coisa do Ministério Público Federal? Podem cobrar alguma coisa do procurador Valdir Alves por suas perdas? Não sei. Estou trazendo um assunto para ser discutido. Gostaria de ouvir pessoas aqui que eu sei que são da área do direito, né? Do mercado, pessoas que possam trocar ideias. Aqui é um espaço para a gente trocar ideias e crescer. Mas eu acho que esse tipo de coisa que a gente assistiu ontem não deve mais acontecer. É preciso, talvez, criar algumas restrições com relação a informações relacionadas a processos na Anatel e no CAD, porque elas geram muito tumulto, muita confusão, e confusão desnecessária, mas confusão que pode fazer com que as pessoas percam dinheiro. É disso que se trata. Confusão que pode fazer as pessoas perderem dinheiro. Então, acho que não é justo que essas confusões provoquem isso. O que é que vocês acham? Comenta aqui. Valdir Alves, o homem que provocou o efeito manada nas ações da Oi no dia de ontem, procurador do Ministério Público Federal. Vamos lembrar que na semana anterior, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, já aprovou por unanimidade a venda da Oi Imóvel. Por unanimidade, foi aprovado. A Copel está tentando recorrer, tentando se apegar a algumas questões técnicas para tentar inviabilizar aquela votação, para que seja feita uma nova votação. Mas caso aconteça isso por alguma filigrana, o que se sabe é que a Anatel não vai mudar seu voto, que vai manter a aprovação da venda do imóvel. Então a Copel não terá sucesso. Por que a Copel está se metendo nisso, assim como a Sercontel? São empresas do Paraná que estão perdendo mercado lá por conta do crescimento da Oi Fibra, que está ganhando o mercado paranaense. Aí essas duas empresas estão se sentindo já sem oxigênio, asfixiadas pelo poder da Oi. E aí estão tentando de alguma forma criar dificuldades, né? Porque estão sentindo já o peso da mão da Oi. A mão é pesada. Mas vamos lá entender isso, de que essas manifestações dessas instituições, tipo o Ministério Público Federal, podem ser danosas aos investidores. E acho que o Ministério Público Federal tem que descer do seu pedestal e reconhecer seus equívocos. Entendeu? Na hora que o Ministério Público Federal provoca prejuízos para pessoas, ele precisa parar para raciocinar sobre o que ele está fazendo, porque o que ele está fazendo está errado. E o CAD não deveria, ao meu ver, dar essa publicidade para algo que não terá nenhuma evolução, vamos dizer assim. Não terá nenhuma evolução. É o que eu penso. O que o senhor Valdir Alves demonstrou foi um pouquíssimo entendimento sobre o mundo empresarial, sobre o mundo das empresas, dos serviços de telecomunicações, dos países desenvolvidos que têm empresas de telecomunicações, e sobre a própria questão da atualização dos passos que já foram dados nas negociações entre a Anatel e as empresas e também entre CAD e as empresas. Total desconhecimento. Foi inadequado, foi inoportuno e foi equivocado a manifestação do Ministério Público Federal. Lembramos que no Rio de Janeiro o Ministério Público Federal acompanhou todo o processo de venda dos ativos, legitimando tudo que foi feito. Tudo que foi feito. Mas o procurador teve seu minuto de fama, assim como o nosso querido Vicente Aquino, lembram dele, né? Também teve seu minuto de fama. Vida que segue. Agora é uma pena, porque muita gente está saindo machucada por conta dessas volatilidades.
Quem ganha são as raposas do mercado financeiro. Esses ganham. Quem perde? Os pequenos investidores. Aquelas pessoas que economizam R$300, R$400 e começam a investir na Bolsa de Valores na esperança de ter uma vida melhor. Aí essas pessoas são vítimas das raposas que vão lá e tiram as ações da mão delas como se fosse um doce na mão de uma criança. Já vi isso muitas vezes, muitas. São 15 anos de Bolsa, né? Então eu não me surpreendo mais com esse tipo de coisa porque é algo reincidente. O curioso é que dessa vez o Ministério Público Federal ajudou os especuladores. Ajudou. Talvez sem saber. Vou dar o benefício da dúvida ao procurador do Ministério Público Federal. Talvez ele não soubesse que ele estava ajudando especuladores, mas ajudou. Ajudou muito. Ajudou muito os especuladores. Então é isso. Coisas para a gente pensar sobre o nosso país, sobre nossa bolsa, sobre o nosso Brasil. E é por isso que eu sempre digo que a gente precisa ter uma posição também em bolsa americana, né? Porque lá não acontece esses desatinos, esses desarranjos mentais e processuais. Esses desarranjos lá não acontecem. Entendeu? É isso que a gente precisa entender, que a Bolsa Americana é sempre uma forma da gente se proteger, de ter lá um pé, porque isso é importante para, vamos dizer assim, estar no mercado mais maduro, que não tem tantas surpresas, onde o capitalismo é amado, né? Aqui muita gente odeia o capitalismo no Brasil, né? Muita gente gosta de ideias comunistas, socialistas e detestam o capitalismo. É diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o pessoal ama de paixão o capitalismo e tudo que ele representa. Aqui a gente tem um pouco a coisa de forma diferente, né? Mas é isso. Vamos aguardar, mas eu queria nesse vídeo de hoje deixar esse recado de que a gente precisa refletir sobre o que aconteceu, porque o que aconteceu prejudicou muita gente e esse prejuízo provocado a muita gente, muitos investidores, foi por conta da transparência que foi dada pelo CAD, as questões processuais, né? E a decisão do Ministério Público Federal com relação a essa questão, né, que foi completamente inadequada e que gerou esse efeito manada. Mas sigo confiante. Amanhã, dia 9. Amanhã é dia 9 e eu continuo aqui acreditando na aprovação da venda da Oi Imóvel. É só isso que eu acredito. Certo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.